Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a questão do custo de disponibilidade. Como é hoje, como fica a cobrança desse custo de disponibilidade quando o consumidor gera a própria energia e como vai ficar uma vez aprovado o PL 5829, que é o projeto que cria o marco legal de geração própria de energia. Mas antes disso, eu quero lembrar que esse vídeo é um oferecimento da Genix Solar Power e da Solar Group. Não esquece de visitar os perfis deles e aproveita que você está aqui para deixar um joinha e seguir o canal também. Vamos lá? Gente, o custo de disponibilidade, ele foi criado para ser uma espécie de consumação mínima. E o pessoal até chama de taxa mínima. Por quê? É o valor mínimo que todo consumidor de energia elétrica atendido em baixa tensão precisa pagar mensalmente para assegurar a manutenção, para assegurar de fato a cobertura dos custos envolvidos em deixar a rede elétrica disponível para atendê-lo, mesmo que no determinado mês ele não consuma nada. Eu costumo falar que esse custo pode ser chamado de consumação mínima, porque a lógica é parecida. Sabe quando a gente vai num bar e, por exemplo, a consumação mínima é de R$50? Se você não consumir nada, você vai ter que pagar R$50. Se você consumir 10, você tem que pagar R$50. Mas se você consumir 60, 70, 80, você vai pagar 60, 70, 80, o que você efetivamente consumiu. Você não paga o que você consumiu e mais R$50. A lógica do custo de disponibilidade também é essa. E o valor dele é definido em 3 patamares de acordo com a quantidade de fases que o consumidor é atendido. Então, o consumidor monofásico tem um custo de disponibilidade equivalente a 30 kWh. Um consumidor bifásico tem um custo de disponibilidade equivalente a 50 kWh. E um consumidor trifásico tem um custo de disponibilidade equivalente a 100 kWh. Então esse é um ponto importante também. Apesar desse custo de disponibilidade ser dado em patamar de kWh, a cobrança dele é efetivamente feita em reais. Então a gente multiplica essa quantidade de kWh pela tarifa vigente da distribuidora com tributos e aí a gente chega no valor aí dessa consumação mínima para cada consumidor. Hoje, quando um consumidor gera a própria energia, gente, ele nunca vai conseguir zerar a conta dele totalmente, né? Até por isso que a gente fala que não é certo falar com o consumidor que ele vai zerar a conta com energia solar. Por quê? Ele sempre vai ter que pagar um custo de disponibilidade. Então vamos imaginar um consumidor trifásico, portanto, o custo de disponibilidade dele é equivalente a 100 kWh. E num determinado mês, ele consumiu 800 kWh e injetou em créditos de energia na rede da concessionária também 800 kWh. Como é que vai ficar a compensação dele? Ele vai abater todos os créditos que ele injetou, porque eles são exatamente iguais ao consumo que ele teve. Então, a distribuidora, deduz o consumo dele, esses 800 kWh, dos créditos que ele gerou, que também foram 800 kWh. Então, ele vai ficar com zero de consumo em kWh. Mas, como ele tem essa consumação mínima, digamos assim, que ele tem que pagar, ela vai lançar uma cobrança adicional equivalente a 100 kWh. Essa prática, gente, ela é muito criticada no setor, porque, de fato, gera no consumidor uma percepção de que ele está pagando em duplicidade. Porque, de certa forma, ele pagou isso com o crédito e depois teve uma cobrança adicional para ele em reais aí para esse pagamento. Vocês concordam comigo que nesse cenário que eu dei, nesse exemplo, se o consumidor tiver consumido, 800 kWh, se ele tiver gerado em crédito naquele mês 800 kWh ou se ele tiver gerado 700, a percepção financeira dele vai ser a mesma. Porque se ele tivesse gerado só 700 kWh em crédito, por exemplo, ele abateria os 800 e 700, ficaria com o remanescente de 100 kWh e não teria o lançamento de uma cobrança adicional. Porque esses 100 kWh remanescente de consumo dele valeriam como essa consumação mínima que ele tem que ter para fins de custo de disponibilidade. Então, essa é uma prática bastante criticada, mas infelizmente ela tem respaldo efetivamente na 482 aí nas normativas da ANEEL. O que vai mudar então, gente, com a aprovação do projeto 5829? O que muda é que essa cobrança em duplicidade deixa de acontecer. Então, num cenário pós-aprovação do projeto, se esse consumidor trifásico consumiu 800 kWh e gerou também 800 kWh, ele vai abater o consumo dele dos créditos gerados, vai ficar com 0 kWh em consumo e não terá a cobrança de mais 100 kWh para pagamento. Por que não vai ter essa cobrança, gente? Porque vamos lembrar que uma das questões trazidas no PL 5829 é que os novos entrantes no sistema de compensação vão precisar pagar
né, de forma gradativa naquela escadinha que vai crescendo ao longo de 8 anos, a componente tarifária chamada de FIUB, que é a componente tarifária que remunera os distribuidores de energia. Então, como este consumidor já pagará esse FIUB sobre os 800 kWh que ele consumiu da rede, né, que foram compensados, integralmente compensados, não haveria por que ele pagar mais o custo de disponibilidade. Então, este é um primeiro cenário trazido aí com o 5829. Agora, vamos imaginar um outro exemplo, em que o consumidor, ele não consumiu 100 kWh naquele mês. Então, ele é um consumidor trifásico, ele tem essa consumação mínima de 100 kWh, mas naquele mês ele consumiu, por exemplo, somente 80 e ele gerou também 80 de crédito. Como antes da compensação ele já não tinha consumido o mínimo necessário que ele precisaria, ele vai compensar esses 80 do crédito que ele injetou na rede, mas vai pagar mais 20, que é a diferença que ele teria em relação ao mínimo que ele tinha que consumir, né? Porque ele consumiu 80, tinha que ter consumido no mínimo 100. Então ele paga mais essa diferença. Então percebam, gente, que o cenário todo ele é aprimorado com o projeto, né, com o PL 5829. E é exatamente o fato da gente retirar essa cobrança em duplicidade do custo de disponibilidade que vai permitir que uma nova gama de consumidores possa ter acesso à geração própria de energia com o projeto. E é também um dos outros motivos, um dos outros pontos que torna o projeto tão importante. Se você tem dúvidas sobre o projeto, gente, ou dúvidas sobre esse ponto em especial, deixa aqui nos comentários que a gente tenta clarear ainda mais. Mas quero lembrar também que tem um outro vídeo aqui no canal em que eu explico as principais alterações propostas pelo projeto. Recomendo fortemente que, se você ainda não assistiu, que você o faça. Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima!